Você é uma daquelas pessoas que sofre frequentemente com dores de cabeça? Você sabe exatamente qual é uma das causas emocionais para esse tipo de alterações? Espera um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho mais. Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica e leitura biológica. E entrando ainda naquelas relações de tecidos derivados do mesoderma novo, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso crânio e as musculaturas em volta do nosso crânio que podem desencadear esse tipo de dores ou sensações incômodas perante alguns momentos. A relação principal que é dita sobre conflitos que geram alterações ou dores de cabeça são os conflitos de desvalorização intelectual. Então, quando eu me sinto criticado, desvalorizado por alguma pessoa, aqueles ataques que nós sofremos em alguns momentos, seja em situações, por exemplo, de falar em público ou em alguns momentos de família mesmo, que eu me sinto atacado, criticado por uma palavra que eu disse, por uma ação que eu tive, ou seja, por eu não me sentir capaz intelectualmente de resolver uma situação. Por exemplo, eu já tive alguns pacientes que sofreram alguns processos jurídicos onde eles se sentiram incapazes de resolver aquele processo, ou seja, eu não consegui achar uma ação intelectual, ou eu não consegui pensar numa solução para eu sair daquele processo, ou mesmo não achar uma situação ou uma ação intelectual que eu possa sair de uma situação que me é injusta, que eu me senti incapaz de resolver, seja na profissão, seja em alguma situação, por exemplo, num acidente de carro, que eu fui processado e eu não me senti capaz de resolver aquela situação, como já aconteceram com alguns pacientes meus. Ou também aquelas crianças que sentem incapazes de resolver um problema familiar. Então elas veem os pais brigando ou veem os pais numa situação de separação que elas se sentem incapazes de resolver intelectualmente aquela situação. E o que elas ficam, ou o que elas acabam passando é ficar pensando para chegar a uma conclusão. E isso faz com que muitas pessoas tenham as dores de cabeça. De tanto pensar, não é de tanto pensar, é exatamente porque o cérebro entende que é um medo antecipativo de eu sofrer a mesma situação, e isso gera fragilidades na região frontal ou temporal do crânio, enquanto que dores na nuca, elas podem estar relacionadas ao medo do que pode ser que vai acontecer, mas que eu nunca sofri, eu nunca vivi aquela situação, enquanto no frontal é situações que eu já vivi e eu tenho medo de se repetirem na minha vida, como por exemplo, eu vi meus pais brigando e eu tenho medo que eles briguem novamente, ou ter um medo de uma coisa que eu nunca passei, por exemplo, uma falência, eles podem provocar uma dor na nuca, eu nunca passei por isso, mas eu tenho medo de um dia passar por esse tipo de situação. Existem vários outros fatores, mas esses são os fatores principais ali que eu vejo em muitos pacientes, seja a situação de desvalorização, então a desvalorização intelectual, porque eu medo de não me sentir capaz, de eu me sentir um burro, que eu não fui capaz de passar numa prova, então antes de ter uma nova prova, eu fico com medo de não ser intelectualmente capaz, ou as situações de não achar uma solução para resolver um conflito ou uma frustração que eu estou passando. Claro que tem também algumas diferenças se você está na fase de estresse ou na fase de resolução daquele conflito. Quando você vive uma fase de estresse de um conflito, geralmente a dor é uma dor que eles chamam de dor em capacete, que é como se os músculos tensionassem e você sente aquela pressão no teu crânio, e essa dor geralmente é contínua, então ela não oscila em intensidade. Quando você está na fase de resolução, ou quer dizer que você já passou pelo estresse, aquilo já se resolveu e agora você pode relaxar, enfim, com relação àquela frustração, você tem uma relação de dor mais pulsátil, ou seja, o sangue ele começa a ser jogado para aquela região para que você consiga ter a reparação daquele tecido que estava em alteração. Então você vai ter uma dor mais latejante, pulsante naquele momento, até você resolver completamente aquela situação e voltar à normalidade daquele tecido. Espero que vocês estejam gostado desse novo exemplo de dores, e quem se identifica aí com essas dores, passa um comentário aqui para mim
Fala se você gostou desse vídeo e também deixa no comentário se tem alguma pessoa que você conhece que sofre com essas dores de cabeça, às vezes no período menstrual ou às vezes em outros momentos, quando estão em períodos de prova ou problemas familiares, que essas dores aparecem, e isso pode ser uma luz para elas entenderem o porquê que elas têm essas dores. E até o próximo vídeo da próxima terça. Tchau!